Por que a maternidade assusta? Eu sou Raquel Chaves e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Quando nós vemos pessoas à nossa volta, nossos amigos ou alguém da família que tem um bebê, a gente só consegue pensar naquela coisinha fofa que tá ali e a gente imagina que, nossa, isso é muito legal ser mãe, eu também quero isso, né? Eu quero ter um bebê fofinho ali pra mim. Nossa, faz muito sentido isso, né? Também quero fazer parte desse universo. E quando a gente se depara, né, com o nosso bebê ali, a gente começa a perceber que não era bem aquela coisa fofinha que a gente via nos braços, né, de outras pessoas. Mas por quê? Porque o que nós vemos da maternidade de outras mães é apenas um fragmento daquilo que representa todo o universo de cuidar de um bebê. Muitas mães se deparam com uma angústia imensa naqueles primeiros dias de vida do bebê, naqueles primeiros momentos, e pensa, falando, aonde que eu estava com a cabeça quando eu inventei esse negócio de ser mãe. Historicamente e bem dentro de um contexto bíblico, a maternidade ela é vista como uma bênção, ao passo que a esterilidade era vista como uma maldição. E às vezes esse cenário se permanece, né, na nossa sociedade como uma necessidade de ser mãe, de ter um filho. E esse significado de maternidade ele pode ser diferente para cada mulher. Algumas podem pensar que querem dar um filho para a mãe, né, porque essa mãe teve várias perdas, ou ela tentou ter mais filhos e não conseguiu, ou teve um falecimento de um bebê ali no meio desse caminho. Isso não é muito consciente, mas existem estudos que falam desse desejo inconsciente dessa mulher de ser mãe para dar um filho para sua mãe, ou de ser mãe para não ficar sozinha na velhice, né? Ou de ser mãe porque todas as amigas são mães e só ela que não é. Quando ela se depara às vezes com alguma dificuldade para engravidar, ela fica muito apreensiva, fica com muito medo de não conseguir realizar esse sonho. Mas que às vezes esse sonho não é dela, né? É uma coisa que ela idealizou a partir de um fragmento que ela viu da história de vida de outras mães. E quando chega esse bebê em casa, tem várias demandas, né? O bebê não dorme a noite toda, o bebê não consegue mamar, e vem as opiniões, o seu leite não é suficiente, dá mamadeira, né? Sendo que ela tinha vontade, né, de amamentar exclusivamente. Então, são diversos aspectos que vêm influenciar a vida dessa mãe, dessa maternidade. E aí ela pensa, aonde que eu estava com a minha cabeça? Não sei se isso já aconteceu com você, se foi assim com você, né? Tem relato de mãe que fala assim, olha, eu tenho a sensação que não me contaram toda a verdade sobre a maternidade quando eu estava grávida, porque quando meu filho nasceu foi terrível. Eu não tive todo o apoio que eu pensei em ter. Eu achava que ele ia dormir a noite toda, ele não dormia. Eu achava que eu ia conseguir amamentar como se fosse instintivamente, né? Eu nasci sabendo amamentar. E na verdade não é assim. Ser mãe, amamentar, é um processo que é construído, né? Ele não é, a gente não nasce sabendo fazer essas coisas, não é inato, é aprendido, né? E às vezes a gente precisa até de outros recursos para conseguir fazer essa maternidade de uma forma muito mais leve. Que recursos seriam esses? Por exemplo, na amamentação, uma consultora de amamentação, ou uma psicóloga para atender essa mãe em casa, às vezes até em domicílio mesmo, para acolher essas angústias, porque quando essa mãe chora, porque dói, né? O seu filho não dormia a noite inteira, essa mãe fica cansada, o sono que ele é interrompido durante várias vezes à noite não é um sono que é reparador, então no dia seguinte começa tudo de novo, né? E às vezes as pessoas que estão ali ajudando essa mãe, vê essa mãe angustiada, chorando e vai dizer para ela: nossa, mas seu filho é tão saudável, por que você tá chorando desse jeito? E ela sabe disso, né? Ela fica pensando, nossa, mas é mesmo, né? Meu filho é saudável, por que eu tô nessa angústia toda? Mas é por conta desse cenário que ela não sabia direito como que ia acontecer. E às vezes os apoios que a gente tem não são de pessoas que consigam compreender todos esses aspectos psicológicos. Então, às vezes, é importante ter alguém ali
que seja um profissional, né, especializado nesse acolhimento materno-infantil para ajudar essa mãe a elaborar essas vivências, né, angustiantes que a maternidade nos traz. Se às vezes a mãe está conseguindo amamentar, mas o bebê ainda não chora, parece que não foi o suficiente, parece que não satisfez, vem as opiniões, seu leite deve ser fraco, dá uma mamadeira, dá um chazinho também, né? Não, dá ideia porque o pediatra fala, não, a gente tomou chazinho a vida inteira e ninguém passou mal por isso. Você tomou chazinho, você tá aqui, né? E às vezes falam isso pra você. E você fica angustiada porque você queria fazer de uma forma a qual você foi orientada. E um outro fator que é importante é você se preparar para as suas escolhas. Por que eu escolhi fazer dessa forma? Né? Diante desse susto que a gente toma com a realidade da maternidade, é sempre válido fazer aquele recálculo daquilo que você programou, daquilo como você idealizou, com aquilo que é a sua possibilidade da sua escolha e não das opiniões do que as pessoas acham que porque com você foi feito quando era bebê foi feito dessa forma, você tem que fazer assim com seu filho também. Não é bem assim, as coisas mudaram. Nós temos mais acesso à informação, né? Nós temos hoje uma voz mais ativa daquilo que a gente deseja fazer e de como a gente deseja conduzir a nossa maternidade. E aí, se você olha para essa mãe e pergunta para ela, você vai querer ter outro filho? Essa recém-mãe, deve ter acontecido isso com você. Imagino que sim. Você quer ter outro filho? Aí você fala assim, de jeito nenhum. Vai ser só esse, pronto e acabou, né? Mas depois as coisas vão se assentando, né? Vão chegando ao normal. Eu sempre brinco que a maternidade é um joguinho, que você vai sempre passando de fases, né? Então essa fase inicial que assusta, ela vai passar, né? Mas não quer dizer que outras dificuldades não possam surgir, porque é um processo novo. Mas eu sou mãe de segunda viagem, meu primeiro filho foi de um jeito, com esse é totalmente diferente. E realmente vai ser diferente, porque cada criança, cada bebê, ele é único, né? Os nossos comportamentos não são equivalentes, iguais ao nosso irmão, que foi criado na mesma casa. Cada um tem a sua subjetividade, a sua forma de fazer, a sua forma de compreender e de perceber o mundo. Então, vai ser diferente, mesmo que não seja, né, o primeiro filho, que seja o segundo ou que seja o terceiro. Então, essas diferenças, elas acontecem. Então, se você está nesse momento que as pessoas te perguntam, você vai querer ter outro filho? E você vai falar assim, não, de jeito nenhum. Você fala assim, ainda não tive tempo para pensar nesse assunto. Ou ainda eu não pensei sobre isso, né? Mas que muito provavelmente você vai ter um espaço, né, no seu futuro aí que você vai repensar e vai reelaborar de como foi, o que foi difícil para você, o que você poderia ter tido de apoio e não teve, e como que você pode fazer isso hoje, né, de forma diferente, ou não hoje, ou daqui a um tempo, daqui a alguns anos, né? Quais recursos você conheceu nessa trajetória de maternidade que você não teve acesso e que você poderia acessar e que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, pensando no que te assusta na maternidade, nesses primeiros meses de vida do bebê, muito provavelmente é algo relacionado ao seu cansaço, as noites mal dormidas, o bebê que chora e você não sabe mais como fazer, como acolher, né? E às vezes ele chora não porque tá com fome, não porque ele tá com a fraldinha suja, não porque ele tá com cólica ou com dor de barriga. Ele chora porque ele quer colo, ele quer ficar quentinho ali, né? É uma vida totalmente diferente do que ele passou, né? Nos 9 meses durante o processo da gestação, ele estava num ambiente novo e às vezes a vida da gente é muito agitada. E ele percebe, o bebê percebe todo esse cenário que a gente está vivenciando. A gente sai, a gente anda, a gente volta, né? Por isso que às vezes fala assim, olha, não balança não que vai pegar a manha. Não, balança, porque ele estava acostumado a ser balançado ali dentro da barriga, né? E aí você vai ajustando aquilo que traz tranquilidade para o seu bebê. Você vai voltar a dormir as noites inteiras, né? Eu garanto que sim, né? Não vou dizer que são todas as noites, mas a sua vida vai se tornar mais leve à medida que o seu bebê vai se adaptando a essa nova vida. E você vai conseguir, né, ter dias mais tranquilos. Você vai encontrar tempo para cuidar de você, porque isso também angustia muito.
no processo do puerpério, por exemplo, que são tantas coisas que a gente tem que aprender, coisas que a gente tem que conciliar e às vezes você não se vê com tempo para você. Então é preciso você criar esse tempo para você, né? Não se deixe viver assustada pela maternidade, mas consiga esse tempo para cuidar de você, consiga uma pessoa que fique com seu bebê para você tomar um banho demorado, para você ir encontrar com as amigas ou que seja para ir ao salão fazer algo por você, né? Esse tempo ele não existe. Se a gente for pensar assim, eu não tenho tempo, não vai ter mesmo, mas a gente precisa criar condições para ter esse tempo. Compartilhe com as pessoas que estão perto de você a sua angústia do momento, no sentido de incentivá-las a te apoiar e não apenas criticar os seus sentimentos, né? Diga para ela, fala, olha, eu estou passando por um processo que é totalmente novo para mim. Eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua compreensão, né? E se for necessário, se você ver necessidade, procure também alguém profissional que te auxilie, que te acolha, sem julgamentos, né? Sem muitos sentimentos e opiniões ali envolvidos, como a gente tem, por exemplo, quando é alguém da família, né? Se acolha, converse, não tenha medo de falar, porque eu acho que o que acontece muito é o medo de sermos julgadas. Então, às vezes, você não compartilha com outra mãe por medo de ser julgada, né? Então, é interessante acolher a opinião das pessoas, a vivência das pessoas de uma forma diferente e busque alguém em que você confie, em quem você pensa que pode ser, né, essa pessoa de apoio para dizer daquilo que você está sentindo. Provavelmente, se for uma mãe, ela vai dizer, olha, eu passei por algo semelhante, só que eu não falava com as pessoas que eu tinha medo de ser julgada, de ser mal interpretada, de acharem que eu não amasse o meu filho, que eu estava sendo injusta com o que Deus tinha colocado nas minhas mãos, que é um filho perfeito, saudável. Não tenha medo. Busque pessoas com quem você possa confiar e deixe sair isso que está te gerando angústia. Vai ser um alívio muito grande para você. Eu tenho certeza disso. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, eu tenho certeza que muito provavelmente você conhece outra mãe que precisa ouvir, né, o conteúdo que nós relatamos aqui dessas vivências da maternidade que nos assusta. Compartilhe com essa mãe. Se tiver algum outro tema que você acha que é interessante a gente trazer aqui para discutir, à luz da psicologia, à luz das experiências, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar de ver seu comentário, eu vou gostar de ver sua história e a gente vai fazer outros vídeos para trazer mais conteúdo sobre a maternidade. Um abraço!